Certa vez, tive 2 entrevistas de emprego na Carolina do Norte. Eu morava em Nova York na época. Estava fazendo a viagem de carro em vez de voar para economizar dinheiro. Meu emprego na época era péssimo, e os 2 empregos para os quais estava entrevistando poderiam finalmente ser um novo começo para mim. Eram empregos em escritórios corporativos com muitos benefícios e bons salários, além do clima ser muito melhor do que em Nova York. Eu estava dirigindo lá em uma quinta-feira à noite. Tirei a sexta-feira de folga porque era quando as 2 entrevistas seriam. Como tive que trabalhar na quinta-feira, tive que pegar a estrada assim que saí do trabalho. Passei em casa primeiro para pegar minha mala e outras coisas que estava levando. Depois me despedi da minha família e parti. Tinha uma longa viagem de mais de 8 horas pela frente, com previsão de chegada nas primeiras horas da manhã por volta das 2 da manhã. Estava indo para um Comfort Inn. Tomei cerca de 3 xícaras de café nas primeiras horas de viagem e por um tempo estava indo bem. Mas se você já está cansado, nenhuma quantidade de café vai ajudar a mantê-lo acordado. Eu já não tinha dormido muito na noite anterior por causa do estresse das entrevistas. E depois de um longo dia de trabalho, a última coisa que eu queria fazer era dirigir quase 9 horas. Já era tarde da noite e eu tinha cerca de 2 horas de viagem pela frente. Havia pouquíssimos carros na estrada naquela hora da noite, em uma noite de semana. Comecei a me sentir realmente sonolento, mas sabia que a maior parte da viagem já estava feita. De repente, na beira da estrada vi um homem de terno parado lá. Não estava andando, não estava se movendo. Ele estava de frente para o meu carro, e quando olhei para ele enquanto passava, vi seu rosto se virando para seguir meu carro. Falei em voz alta: "O que diabos é isso?" Foi realmente bizarro. Cheguei a pensar em dar meia volta e perguntar se ele precisava de uma carona. Ele estava bem no meio da estrada, de terno, por volta das 12h30. Comecei a inventar histórias na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido, como talvez a namorada dele o tivesse expulsado do carro. Fiz isso para manter minha mente ocupada, porque senti que estava começando a cochilar. Então algo assustador aconteceu. Foi apenas cerca de 10 minutos depois de ter visto aquele homem que vi outro homem na beira da estrada, também de terno, também apenas parado lá. O que diabos estava acontecendo? Reduzi a velocidade e parei no acostamento para perguntar se estava tudo bem e talvez oferecer uma carona. Eu não sei o que estava pensando, mas, de qualquer forma, quando estava no acostamento e quase parado, olhei pelo retrovisor e depois me virei completamente. E o homem tinha desaparecido, como se tivesse sumido. Pisei no acelerador e voltei para a estrada. Estava ficando desesperado. Precisava parar para tomar outro café. Faltava cerca de 1h30 para o meu destino nesse ponto. Parei no primeiro posto de descanso que encontrei e comprei um café médio. Tomei alguns goles, mas enquanto estava sentado no estacionamento do posto de descanso, vi um homem de terno novamente, parado debaixo de um poste de luz, o mesmo homem. Dessa vez consegui ver melhor o rosto dele. Parecia um homem branco de meia idade, cabelos curtos castanhos escuros, rosto raspado e uma expressão neutra. Mas o que mais me assustou foi a forma como ele estava novamente de frente para o meu carro. Isso me deixou apavorado. Liguei o carro e saí de lá sem olhar para trás. Queria terminar essa viagem, mas o café não estava fazendo efeito. Sentia que ia desmaiar ao volante. Não ia conseguir. Então saí da rodovia e estacionei em um estacionamento aleatório. Inclinei o banco completamente para trás e tentei dormir. Por mais cansado que estivesse, não pude deixar de sentir medo naquele estacionamento vazio, com medo de que, se abrisse os olhos, veria aquele homem de terno novamente. Estava quase adormecendo quando algo me fez acordar novamente e abrir os olhos. Provavelmente, minha mente me pregando peças novamente. Olhei ao redor do lado de fora do meu carro, com medo de ver aquele homem. Olhei por cada janela e, em seguida, pelo para-brisa dianteiro, e estava claro. Então, olhei pelo retrovisor e senti minha alma sair do corpo por um segundo, porque vi por um segundo uma pessoa no banco de trás. Era o homem de terno novamente. Mas não olhei tempo suficiente porque abri a porta, gritei e caí para trás do carro. Enquanto rastejava para trás, continuei gritando até que finalmente me levantei. Olhei dentro do carro e não vi ninguém.
O banco de trás estava vazio. Quando voltei a me dar conta, percebi que minha mente estava pregando peças em mim a noite toda. Não havia homem de terno. Eu estava simplesmente exausto e precisava dormir. Voltei para o carro com o coração disparado. Honestamente, agora eu estava muito acordado para dormir. Liguei o carro novamente e terminei meu café. Terminei a viagem e fiz o check-in no hotel. Cheguei ao quarto e caí na cama e desmaiei imediatamente. No dia seguinte, minha primeira entrevista era às 11 horas, então não dormi muito, mas definitivamente me senti um pouco revigorado. No entanto, no momento em que o entrevistador saiu para me cumprimentar, congelei. O entrevistador parecia idêntico à imagem daquele homem de terno que eu tinha alucinado na noite anterior. Eu sabia que o entrevistador tinha percebido meu choque, dava para ver em seu rosto. Tentei me recuperar disso, mas isso definiu o tom para o resto da entrevista, e eu estava completamente nervoso e fora de mim. Senti como se estivesse em um sonho. Saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima. Minha próxima entrevistadora era uma mulher, e me saí melhor com essa. Na verdade, consegui o emprego. Ainda trabalho aqui e moro na Carolina do Norte agora. Meu antigo terapeuta me disse que ela acha que o estresse de me preparar mentalmente para as entrevistas, combinado com a falta de sono, me fez alucinar. A principal causa do meu medo e estresse, então, foi a alucinação de um homem de terno, porque foi assim que eu imaginei que seria a pessoa me entrevistando. Parece um tanto plausível, mas isso não muda o quanto a experiência foi horrível. Eu estava dirigindo no condado de Clearfield, na Pensilvânia, uma noite, para evitar o tráfego ao voltar para casa. Já passava da meia-noite naquele momento, e a estrada estava praticamente deserta, do jeito que eu gosto. Eu estava ouvindo meu podcast habitual no rádio quando ouvi um bip do meu carro, alertando que estava com pouco combustível. Coloquei uma parada no meu aplicativo de mapas para o posto de gasolina mais próximo, que ficava um pouco mais adiante na estrada isolada. Cerca de 5 minutos depois, parei no posto de gasolina à direita, o único estacionamento por milhas, já que aquela estrada era basicamente cercada por bosques dos dois lados. O posto de gasolina era de uma marca genérica, sem nome conhecido. Estacionei ao lado da bomba e notei um homem enchendo o tanque de sua velha caminhonete enferrujada. Ele estava me olhando enquanto eu passava por ele e entrava na loja de conveniência. Dentro da loja, comprei um café e paguei em dinheiro pelo meu combustível. Quando saí, notei o homem na bomba entrando em sua caminhonete e partindo. Depois de alguns minutos enchendo o tanque, voltei para o meu carro e continuei minha viagem. Ouvi um som de desequilíbrio e abri a janela, percebi imediatamente que tinha um pneu furado. Parei no acostamento e fui investigar. Era o pneu traseiro do lado do motorista que estava furado. Não achei que tinha batido em nada, porque teria sentido. Então, a ideia de que o cara do posto de gasolina tinha furado meu pneu passou pela minha cabeça. Peguei o celular e procurei o número da minha empresa de assistência rodoviária no Google. Ouvi o som de um motor de carro ou caminhão um pouco mais adiante na estrada, mas estranhamente não via nenhuma luz. Enquanto estava no telefone, chamando a assistência rodoviária, ouvi o som do motor se aproximando e, desta vez, os faróis estavam acesos. Ouvi e vi através dos arbustos o veículo parar ao lado do meu carro e, depois de um curto momento de silêncio, um homem gritou: "Você precisa de ajuda?" Eu sabia melhor do que responder. Liguei para o 911 e sussurrei no telefone minha localização e que alguém tinha furado meu pneu e que eu achava que a pessoa que fez isso estava ali me seguindo. A atendente fez várias perguntas padrão enquanto ouvia a conversa. Ouvi a voz de outro homem enquanto me aproximava da beira da floresta para ver a estrada. Vi o homem da caminhonete parada conversando com alguém na caminhonete. Ouvi o homem assustador inventando uma explicação falsa sobre o que estava acontecendo. Nesse momento, corri para a estrada gritando: "Ajuda! Eu não o conheço."
Tanto o homem na caminhonete quanto o homem que me seguia olharam para mim. Pouco depois, uma viatura policial com as luzes acesas parou ao nosso lado. O homem confirmou minha história quando contei sobre o outro homem. O policial disse que iria até o posto de gasolina e pedir para ver as filmagens das câmeras para verificar se a gravação mostrava o motorista da caminhonete realmente furando meu pneu. O policial pegou minhas informações e esperou comigo enquanto eu aguardava a chegada da assistência rodoviária. O motorista do guincho me levou até uma oficina, onde meu pai veio me buscar. Não ouvi falar deles por uma semana, porque era período de férias de inverno e eu estava de folga, pois sou professor. Estava levando meu Hyundai Sonata 2009 de segunda mão para minha irmã. O local para onde Todd mora estava coberto de neve naquele momento, então, quanto mais ao norte eu chegava, mais cuidado tinha que ter ao dirigir, já que o carro não era adequado para dirigir na neve. Já estava ficando tarde e, infelizmente, começou a nevar muito. Houve avisos de tempestade de neve antes, mas tanto Todd quanto eu ficamos sozinhos para terminar de comer. Um cara sentado no bar girou a cadeira e me disse: "Vá a um motel ali na estrada." Coloquei o nome do motel no meu telefone e vi que estava a apenas 5 minutos de distância. Ele disse que era barato e bom para uma noite de descanso rápido, e eu não queria gastar muito dinheiro. Fui até a recepção e pedi um quarto por uma noite. Acho que paguei cerca de $50, e o homem da recepção me deu uma chave para um dos quartos no andar de baixo. Voltei para o meu carro para pegar minha bagagem e levá-la para dentro. Quando voltei para o meu quarto, notei que a porta tinha uma trava de torção tradicional que se movia com a maçaneta, tanto por dentro quanto por fora. Abri a porta para verificar isso, mas percebi imediatamente uma trilha extra de pegadas levando à minha porta. As pegadas vinham do carro em que vi alguém sentado até a minha porta, e ninguém estava mais dentro daquele carro. Senti um arrepio na espinha e, ao verificar mais de perto, vi que a porta do meu quarto estava agora entreaberta. Fiquei em silêncio, olhando para a porta e esperando ouvir algum movimento do outro lado. Foi então que ouvi um clique, como se alguém tivesse trancado a porta de fora. Fiquei parado em uma posição em que conseguia ver pela vidraça até o meu quarto e dei um grito quando vi a porta do meu quarto se abrir e aquele homem, Toby, do restaurante, caminhando em direção ao seu carro. Perdemos o contato por um segundo antes de ele entrar em seu carro e sair da estrada não pavimentada, desaparecendo lentamente. O associado ou amigo do funcionário da recepção chegou um tempo depois. Era um cara grande que não falava inglês. Não sei o que eles estavam dizendo um ao outro, mas o funcionário da recepção parecia preocupado. Fiquei com a impressão de que ele não chamou a polícia porque não queria que o motel chamasse atenção negativa. Liguei para o restaurante para avisar sobre aquele homem. Não confio em estranhos depois disso.